bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma bolsa, tá? É uma bolsa saco simples com zíper. Eu faço essa bolsa sem o zíper também e eu vou estar ensinando pra vocês em um próximo vídeo. No vídeo de hoje, ela com zíper. Então, o que a gente vai utilizar para essa bolsa? A gente vai utilizar um tecido externo, que no caso eu vou usar esse floral aqui com fundo azul marinho. Esse aqui ele é um tecido que eu uso para estofado, para capa de almofada, para estofar móveis também. Então ele é tecido bom para bolsa porque ele deixa a bolsa bem estruturada. Se você tiver jeans também, é uma ótima dica de usar, porque o jeans também fica bem legal para fazer bolsa. Às vezes tinha uma calça, fez uma bermuda, sobrou as pernas, abre, dá para fazer bolsa, fica bem legal. A gente vai utilizar um também para fazer o forro. Aqui eu também estou usando um tecido para estofado, então ele também é um tecido que deixa bem estruturado. Você também pode usar o tricoline, que é aquele tecido 100% algodão, bem fininho. No caso de for usar o tricoline, eu te indico a usar uma manta acrílica junto, porque a manta vai ajudar a dar essa estrutura para a bolsa. Como eu estou usando o tecido estofado e os dois já são bem estruturados, eu não vou utilizar a manta. Quando eu utilizo a manta, eu utilizo a R1, que ela já vem com uma cola de um lado e ela adere bem ao forro, tá? A minha bolsa, eu vou utilizar um quadrado, na verdade um quadrado, não igual, né? De 44 de altura por 46 de largura, tá? Como se fosse um quadrado, mas você pode fazer da medida que você quiser. Duas partes, né? Uma pra frente, uma pra trás e dois forros, um pra frente e um pra trás. Outra coisa que vocês podem ver é que como o meu tecido desfia muito, eu já passei na máquina overlock todas as partes, tá? A gente também vai utilizar um quadrado para fazer o forro. Aqui eu tô usando um tecido tricoline simples. Eu peguei de uma estampa que combine com a bolsa e ele tem 37 de largura por 26 de altura, mas você também pode fazer o bolso do jeito que você quiser. Aqui no caso, meu bolso vai ficar assim, ó, eu vou dobrar ele no meio para ele poder ser estampado dos dois lados e dar um acabamento melhor na bolsa. E a gente também vai usar um tecido para fazer as alças. Aqui a alça, o que eu fiz? Eu medi ela, dobrei aqui no meio e medi ela no meu ombro para ver a altura mais ou menos que eu queria a alça, tá? A altura da alça também vai muito de acordo com a sua bolsa. Se a bolsa é pequena, é bom fazer uma alça um pouco menor. Aqui eu fiz ela com 90 centímetros de comprimento e de largura 8 centímetros. Então é isso que a gente vai usar, além de fita métrica, a máquina de costura, alfinete, linha da cor do tecido, tesoura e tudo mais, os utensílios para costura, né? A coisa que a gente vai utilizar é um zíper. É importante você comprar um zíper maior do que o da sua bolsa. Tô fazendo uma bolsa de 40 centímetros de largura, comprei um zíper de 60. Ou então você comprar o zíper a metro, né? Aqui eu tô usando um zíper branco, que eu achei que ficou melhor na bolsa. Eu ia usar um marinho, mas eu achei que destacou muito, ficou muito escuro. Então eu vou utilizar um branco. E ele é um zíper normal, tá? Não é zíper invisível. Bom, a gente vai começar a nossa bolsa pelas alças, tá? Pra fazer a alça, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o ferro e eu vou fazer uma dobradura aqui. Aqui, ó, eu vou medir uma marca. Aqui eu vou começar dobrando. Como o meu tecido tem como o meu tecido tem 8 de largura, eu vou dobrar duas bainhas de 4 até elas se chocarem aqui, ó. Ficarem uma retinha com a outra. E eu já vou ir passando o ferro. Depois que eu já dobrei e já passei inteiro, eu vou dobrar de novo e vou passar de novo. Assim, a parte aberta do tecido toda vai ficar pra dentro e ele não vai ficar com ponta de tecido aqui. Então, a gente passa e a nossa alça já tá basicamente pronta, daí é só a gente passar uma costura na máquina. Assim que vai ficar. Agora, essa parte que ficou aberta, eu vou passar uma costurinha aqui na máquina. Se você quiser fazer uma alça um pouco mais larga, eu te indico a passar uma costura aqui e outra aqui, pra ficar com o acabamento mais bonitinho. Como a minha alça é fina, eu vou passar uma costura só desse lado que ela tá aberta.
Alças prontas e costuradas, agora a gente vai fazer o bolso, tá? O bolso aqui, ó, eu tô com o lado certo do tecido, direito do tecido. E eu vou dobrar ele no meio, deixando ele do lado avesso pra cima e o lado direito pra dentro, né? Ficou direito com direito. Esse aqui é o lado fechado, né? Esse aqui é o lado aberto. Aqui no lado aberto, eu vou fazer duas marcações, uma de início e uma de final. Que aqui, ó, é a parte que eu não vou costurar. Então, eu vou começar costurando daqui, vou vir daqui, vou costurar, vou costurar, vou costurar até aqui. Parei. Vou começar daqui, vou costurar, vou costurar, vou costurar e vou costurar até aqui. Parei. Pronto, gente, costurei. Agora, nessa aberturinha aqui que a gente deixou, ó, ficou tipo um saquinho, né? Eu vou desvirar. Daí, sempre as pontinhas a gente empurra bem com a unha, né? Pra sair as pontinhas bem certinho. Vou desvirar o meu saquinho pra ficar do lado direito. Pronto, então aqui tá a abertura, ó. Aqui eu já coloco as pontinhas pra dentro, pra não ficar com a ponta do tecido pra fora. Ó, e o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse meu saquinho. Ele ficou tipo um saquinho com aquela abertura ali, né? E esse aqui vai ser o nosso bolso. Só que o bolso, a abertura do bolso não é aqui não, tá? A abertura do bolso vai ser aqui, ó. Por que que eu faço isso? Porque aqui ele vai ficar com um acabamento um pouco melhor nas bordas, né? E ele vai ficar os dois lados iguais. Os dois lados estampados, então o lado de fora e o lado de dentro do bolso. E aqui a gente vai passar uma costura, daí pra já pregar no forro, e daí ele acaba costurando essa parte aqui que ficou abertinha, né? Então, o nosso bolso ficou com tecido duplo. A gente vai trabalhar com o nosso zíper aberto, tá? Então, eu cortei a parte aqui de fora dele e abri, tirei o cursor, ó, guardei o cursor e abri todos os zíperes. Separei as duas partes do zíper. Por isso que se você quiser comprar o zíper em metro e o cursor separado, também dá. Bom, aqui eu vou começar a pregar a minha alça. Pra pregar a alça, a gente tem que principalmente medir bem, para que ela não fique um lado diferente do outro, tá? Então, aqui eu coloquei uma parte externa de um lado e eu vou medir a minha alça aqui. Cuida muito bem pra alça também não ficar torcida. Então, da forma que você vai costurar ela aqui, eu primeiro costuro a alça, daí depois eu costuro o zíper e a parte do forro, tá? Então, aqui eu vou medir um espaço que fique bom, eu acho que 10 centímetros tá bom, então eu vou deixar 11 e vou marcar. Então, eu sei que bem em cima da onde eu marquei, eu coloco a minha alça e eu já vou alfinetar. Alfinetei pra conferir, eu vou medir quanto que ficou da alça até na ponta, 11 centímetros, beleza. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, eu vou deixar 11 centímetros. Vou fazer uma marcação. Aonde eu marquei, eu coloco a alça e alfineto. O que a gente tem que conferir para não dar erro também? É na altura da alça. Porque senão depois, na hora de desvirar, vai ficar uma alça maior que a outra, ela vai ficar caindo do ombro. Então, a gente tem que primeiro, assim, ó, eu junto aqui as duas partes e vejo se as duas alças estão retas aqui, ó. Essa aqui não tá tão reta, então eu tenho que dar uma puxadinha nessa alça pra cá, pra ela ficar reta com a outra. Elas têm que estar bem retinhas aqui, ó, canto com canto, alça com alça, pra ficar bem certinha no corpo também. E daí eu já confiro a altura, e a parte de cima com a parte de cima, e já confiro aqui a altura da minha alça. As duas alças estão bem certinhas. Eu confiro bem, porque às vezes na hora de cortar a gente corta 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, ou às vezes aqui na hora de colocar a alça, que a gente coloca um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, já faz diferença depois no ombro. Também é bom conferir bem pra ver se tá bem certinho. Às vezes, se você quer tirar a dúvida, passe a fita métrica lá do início até onde ela faz aqui o boleado. A minha tá com 39 centímetros de altura. Daí eu vou conferir
o outro lado. Tá com 39 centímetros de altura. Bom, agora a gente vai costurar o nosso zíper, tá? Nossa alça já está pregada. Agora eu vou costurar o zíper e depois eu costuro o forro. Tem gente que já faz isso tudo junto. Mas eu gosto de fazer separado, porque daí, quando se erra, é mais fácil de consertar, eu acho. Bom, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um lado só do zíper, né? Os dentinhos, ó, estão pra cima, lado direito. Eu vou virar os dentinhos pra baixo, com o lado direito pra baixo. Então, aqui não tem dentinho nenhum, tá? O zíper tá ao contrário. E é assim que eu vou colocar ele bem aqui em cima, ó. Eu vou medir... O meu zíper, ele ficou com essa partezinha aqui, ó, que é onde acaba o zíper, tá? Eu vou medir por aqui. Se o seu não tiver, não tem problema. Eu vou medir aqui, que é aqui onde, digamos que vai acabar o meu zíper. Vou encostar ele bem aqui e vou alfinetar. Aqui tem que cuidar pra ficar bem retinho, porque daí, se ficar torto, na hora que a gente for desvirar, vai aparecer. Como a gente já costurou a alça, aqui a gente tem a costura da alça. Então, na hora de costurar o zíper, tem que cuidar para que a costura do nosso zíper fique bem em cima da costura da alça. Ou então, a costura da alça fique para trás da costura do zíper, né? Que não apareça na hora que a gente for desvirar. Vou fazer isso com os dois lados, tá? Fiz com esse, depois eu vou pegar o outro lado, vou pegar a outra parte do zíper e vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu já alfinetei. Eu já alfinetei, ó. Agora eu vou passar uma costura só reta, tá? Uma costura reta bem aqui em cima. E depois que a gente for virar, ó, a gente vai desvirar, vai ficar assim, ó. Já vai ficar com aquela aparência de bolsa mesmo, de necessaire e tudo mais. Vai ficar assim. Então, não vai ficar aparecendo costura nenhuma, né? E os dentinhos vão ficar pra cima. Por enquanto, os dentinhos estão assim pra baixo, ó. Vou fazer isso com as duas partes. Pronto, gente, já passei aqui a costura, ó, ela ficou aqui bem rente, pra que não apareça a costura que a gente fez da alça. A costura da alça tá aqui em cima e a costura que eu passei tá aqui. Eu passei principalmente aqui na alça, passei umas 2 vezes pra poder costurar bem forte, né? Agora, a gente vai costurar o nosso forro em cima já. Deixa eu ver a largura, tá. Bom, o meu forro tá aqui, eu vou juntar direito com direito, né? Então, o lado avesso do nosso forro vai ficar pra cima, vou juntar direito com direito. Aqui, as duas pontas do tecido eu vou alfinetar, sempre junto aqui, ó, ponta com ponta, pra que fique bem certinho, porque eu tirei as medidas certas da bolsa, então ela tem que ficar bem certinha, né? E daí eu vou passar uma outra costura, pegando essa parte aqui, né, com o nosso tecido de externo, com o nosso zíper e agora o nosso forro. Eu vou alfinetar e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pronto, gente, aqui tá alfinetado, ó. Daí, depois que a gente tiver costurado, o que a gente vai fazer? A gente vai desvirar, e daí a gente vai puxar assim pelo zíper, ó. E vai ficar o zíper pra cima, e vai ficar assim, ó. A bolsa, o zíper ali, a alça aqui e aqui o forro. Lembrando que eu ainda não costurei o bolso, tá? O bolso eu costuro depois pra que eu não erre a entrada do bolso. É mais fácil assim. Então, agora eu vou fazer isso nos dois lados, né? Nesse e no outro lado da bolsa. Juntando as duas partes bem certinho, alfinetando e costurando. Gente, costurei. Agora eu vou desvirar. Ó, puxo bem a minha alça. E puxo a minha bolsa pelo zíper, ó. Puxando bem o zíper pra fora, vendo se ficou alguma parte sem costurar. E pra poder ficar bem retinho, o que eu passo? Eu gosto de passar bem essa parte aqui pra sentar esse tecido que sobrou lá dentro, pra não ficar nenhuma dobradura de alça, de tecido sobrando. Eu estico ele bem assim e passo com o ferro. Esse meu tecido aqui, como ele é um tecido pré-estofado, ele não é de passar tão bem. Um tecido tricoline, ele junta bem melhor.
se você for fazer com tricoline que você vai usar a manta, uma hora dessa a manta vai estar colada aqui no forro, tá? Então é tudo igual, só que a manta vai estar colada aqui, então não tem segredo nenhum. Gente, depois que eu passei, o que que eu fiz? Eu passei uma costurinha aqui, ó, um presponto reto. Eu usei uma linha branca, até pra destacar um pouquinho mais, já que o tecido é azul marinho com algumas flores em branco, né? Então, achei que ficou bem bonitinho e ele já juntou os tecidos, ficou mais fácil. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou escolher uma das partes, né? E vou costurar o meu forro. No lado de dentro do meu tecido, né? No lado do forro do meu tecido, eu vou costurar o bolso. O que que a gente vai fazer? Essa aqui é a parte aberta, ó, do nosso bolso, eu vou colocar pra baixo. E a parte fechada vai ficar pra cima, lá onde tá a alça, né? Eu vou posicionar onde mais ou menos eu quero meu bolso. Se você quiser medir, é bom medir as laterais pra ver se elas estão todas iguais. Vou alfinetar e vou costurar. Então, aqui eu vou colocar 3 alfinetes só nas laterais onde eu vou costurar. Então, eu vou costurar nas 2 laterais e embaixo. A parte de cima eu não vou costurar, né? Agora o que que a gente vai fazer? Primeiro eu vou tirar a parte de frente pra lá, ó, porque o nosso forro só vai ser costurado no verso. Se eu costurar com aquela parte lá junto, a costura do bolso vai ficar aparecendo lá, ó, e vai ficar feia. Então, eu puxo a parte da frente da bolsa pra lá e passo aqui na máquina. Eu vou fazer as 3 costuras, esse lado, a parte de baixo e a parte desse outro lado. E deixo aqui aberto, que vai ser onde vai ser o nosso bolso. Se quiser passar uma costura... Se quiser fazer um ponto decorativo, pode fazer um zigue-zague, algo assim. Eu vou passar uma costura reta mesmo. Pronto, bolso costurado, ó. Agora, a gente vai por uma das partes que todo mundo acha mais difícil, que é colocar o zíper. O cursor do zíper, né? Ó, aqui eu até tava colocando ao contrário, na verdade tem que ser lá do direito pra fora, tá? Então, é forro com forro e direito pra fora. Então, as alças bem pra fora deitadas. Aqui, ó, eu já juntei as 2 pontas. Sempre marca a bolsa pela alça, porque as 2 alças tem que ficar junto, tá? Então, alça com alça, se você quiser até alfinetar pra não sair, é melhor. Porque depois a gente coloca o cursor e daí o zíper fica torto. Os 2 lados da bolsa não fecham as alças. O que eu te indico? O cursor, a gente vai colocar assim, né, pra ele fechar. Se você for canhoto, comece pelo esquerdo. Se for destro, comece pelo direito, normal, tá? Eu vou colocar aqui, ó, em um dos lados. Já vou pegar o outro lado do meu zíper e vou enfiar aqui, vou juntar a parte com a parte, seguro bem aqui em cima no zíper, ó, e puxo. Se você, assim como eu, tá fazendo com um zíper que não é em metro, um zíper normal, né, comprado o zíper, ele sempre vai vir com essas coisinhas aqui no final, com esses ferrinhos que seguram o zíper, né? Pra mim poder colocar o zíper, eu tiro. Eu tiro para que eu consiga colocar o zíper mais fácil. Porque esse lado aqui é bem mais fácil de colocar o zíper do que do outro lado, que foi onde a gente tirou o cursor, tá? Então, eu só coloco, seguro bem aqui desse lado e daí eu puxo o meu zíper. É difícil, demora, vai muito tempo até conseguir colocar bem, encaixar. Às vezes vai um lado, não vai o outro. Pronto, gente, zíper colocado, ó, fechei, abri, deu tudo certo. Coloquei os ferrinhos que eu tinha tirado lá no final de novo. E aí, tentando, gente, não adianta. Toda vez que eu coloco o zíper, eu sempre apanho, não adianta. Agora mesmo eu tava colocando ele do lado que se fecha o zíper e não do lado que se abre. Daí o marido que falou pra mim, Grace, tá colocando do lado errado, é aí que fecha, tem que perceber, e eu ainda teimando. Só com zíper. Deixa o zíper um pouco fechado, já pra não perder nem nada, né? E você vai juntar frente com frente e fundo com fundo, ó. Forro e frente, tá? Vou abrir aqui, vou arrumar bem as minhas alças, deixar as 2 prontinhas, certinhas, porque agora a gente vai fechar a bolsa. O zíper tem que estar bem certinho também, bem ajeitadinho. As alças aqui, ó, eu já vou alfinetar,
Vou colocar 2 alfinetes aqui nas alças que estão juntinhas ali. Uma coisa que a gente tem que cuidar aqui é no dentinho da nossa bolsa. O dente da bolsa, ele tem que estar sempre pra dentro, tá? Nunca deixa o dentinho aqui do zíper pra fora. E essa parte aqui da bolsa que vai ficar aberta, cuida muito bem, o dentinho sempre pra dentro e cuida pra ficar as duas partes juntas. Bom, já alfinetei aqui a parte do zíper está ok. Agora eu vou arrumar o restante da bolsa. Essa parte aqui do forro, ó, eu vou medir 10 centímetros e vou deixar aberto, que é onde a gente vai desvirar a bolsa, e o resto eu vou costurar. Então, ó, vou pegar daqui da costura do zíper até o final, 42,5 também. No 42 eu vou marcar. Vou marcar aqui onde eu vou costurar. Ó, então é assim que tá a nossa bolsa. O que que eu vou fazer? Aqui é a parte do forro, tá? Que no caso é a minha parte listrada. Eu vou começar a costurar. Vou começar a costurar de uma dessas marcações, vou vir aqui, vou fazer essa lateral, vou costurar aqui inteiro, cuidado muito bem na hora de passar aqui no zíper, vou continuar costurando lá, vou fazer o quadrado lá inteiro, ali eu vou costurar tudo, vou fazer lá. Vou fazer o quadradinho lá e vou costurar até aqui. Então, eu vou começar aqui e vou finalizar aqui. Gente, a bolsa tá toda costurada. Aqui, ó, é o espacinho que ficou pra depois a gente desvirar. Mas antes de desvirar a bolsa, a gente tem que fazer os cantinhos dela pra que ela fique quadrada. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer nos 4 cantos da bolsa, tá? Os 2 do forro e os 2 da parte externa. Eu vou pegar uma fita métrica e vou medir 4 centímetros... E vou fazer um quadradinho aqui de 4 centímetros de largura por 4 de altura. Agora, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar esse quadradinho que a gente fez. É isso que vai fazer com que a bolsa tenha um fundo, senão a bolsa fica reta, como se fosse um saco. Eu vou fazer nas 4 partes. Tem gente que faz isso antes de costurar ela. Eu gosto de fazer depois de costurar, porque senão eu acabo costurando, se eu corto antes, eu acabo costurando aqui, ó. Eu sempre faço isso errado. Pronto, as 4 partes foi cortada, agora o que que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar essa parte e eu vou dar uma abridinha nela assim, ó, e vou juntar costura com costura. Então, ela vai ficar assim, ó. E aqui eu vou passar uma costura reta. Daí, quando a gente for fechar, ó, ela vai ficar como se fosse uma caixinha de leite. Vou fazer isso nas 4 partes. Então, ela tá fechada assim, né? Eu vou abrir e junto costura com costura. E passo uma costura reta aqui. Depois disso, daí sim é só a gente pegar e desvirar a nossa bolsa. Gente, eu já desvirei a minha bolsa e antes de colocar o meu forro pra dentro do meu lado correto aqui da bolsa, do meu lado externo, né? Colocar o meu forro pra dentro, eu já vou costurar aqui a parte que eu deixei aberto pra poder desvirar. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro, é claro, antes de terminar de costurar, eu sempre empurro bem as pontinhas, né? Porque depois eu não vou mais ter essa oportunidade, depois de costurar o forro. Depois de estar todas as partes bem puxadinhas, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer aqui uma costura invisível. Eu vou por dentro, né? Passo na mão ou na máquina mesmo, se você quiser passar uma costura reta aqui, ó. Não tem problema, tá? Pode passar uma costura reta aqui na máquina. Claro que uma costura invisível fica um acabamento um pouco melhor, né? E tá pronta a nossa bolsa, gente. Aqui eu já fechei o zíper, ó. Mas, claro, a gente sempre tem que arrumar bem os cantinhos, tudo. Pra ver aqui a parte de baixo, ó. Como eu falei pra vocês, fica um fundinho. Se você quiser deixar essa parte maior, em vez de 4 centímetros, como a gente mediu, é só cortar 5, 6, ou menor, 3, 2, do jeito que você quiser. E daí agora o que que eu vou fazer? Eu gosto de passar um ferro de novo, porque como a gente desvira, muito fica amassando a bolsa.
Bom, gente, esse então foi o resultado da nossa bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender a fazer com a aula, porque é muito difícil de ensinar uma peça assim grande, né, e com alguns detalhes. Eu não sou professora, então eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se você não entendeu alguma parte, não conseguiu alguma parte ou tem alguma dica, alguma dúvida, deixe nos comentários deste vídeo que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Eu fiz essa necessaire aqui, que vai junto com essa bolsa. Se você quiser aprender a fazer essa necessaire aqui, me avise que eu posso também gravar ensinando como que eu faço, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e que Deus te abençoe.